na minha veia uma substância que fiquei dependente até hoje. Eu queria me reportar mais à questão da luz e da sombra, que é efetivamente o que eu trabalho, ora como fazedor de sombra, ou tirador de sombra, ou então tirador de espírito, porque a gente é verdadeiro pai de santo, às vezes, com esses entes, como está aqui o Capo Ciolo. São verdadeiras entidades que, diante da luz ou da sombra, se manifestam de uma forma extraordinária, e a gente é um pouco responsável por isso. A luz, no cinema, eu acho que a gente poderia dizer que a luz se manifesta em dois estados. Um é a luz jornalística, né? A luz jornalística, que é a luz, digamos, do documentário, é a luz do presente, é a luz do aqui e agora, né? É a luz frontal. A luz ficcional, que é a que eu vou me deter mais, é a luz lateral, é a luz que vem da memória. Eu não vou explicar mais do que isso, porque está claro que a luz jornalística de aqui e agora é exatamente a luz ou a luz do dia, ou a luz do refletor do lado da câmera frontal à notícia. Enquanto que a luz ficcional, como ela vem da memória, ela cria atmosferas que não é exatamente do aqui e agora. Depois do Renascimento, que é onde a luz, aonde você tem... A mesa faz falta, você vê? Aonde a luz começa a ser criada, né? Tudo que os fotógrafos e os cinematógrafos fizeram depois do Renascimento, e até um pouco depois de um certo pré-renascimento, aí de Giotto, Masaccio e tal, tudo que se fez até hoje é uma repetição. Na verdade, os grandes fotógrafos estão na Renascença. Nós apenas ou reproduzimos, ou representamos, ou copiamos, ou plagiamos aquilo que já está consagrado lá não só no início do Renascimento, como no Alto Renascimento. Mas se a gente der uma olhada, depois do Alto Renascimento, já no final do século XIX, começo do século XX, você tem duas pessoas que pelo menos marcaram, tem mais, mas eu acho que tem duas pessoas que eu preferia ficar neles, que são as pessoas, dois grandes mestres da pintura, que, digamos, ameaçaram esse trabalho de mais de 500 anos que foram sendo desenvolvidos por várias escolas, sobretudo a italiana, né, que é muito forte, que é Picasso e Duchamp. O Duchamp, o que é mais curioso para os dois, quer dizer, o Picasso, a gente já sabe de que se trata, né? Quer dizer, o rompimento do espaço, a proposta da questão do cubismo, né? Onde começou a entortar as figuras, né? Começou a romper com a coisa naturalista e aí acadêmica, né? Consagrada na Renascença. E o Duchamp foi um pouco mais além, ao ponto de até hoje alguns historiadores acham que ele é um embusteiro, que ele é um mentiroso, e que para outras pessoas ele é um gênio absoluto, né, para outros historiadores. Existe nesse momento agora um livro do Afonso Romano Santana chamado Enigma do Vazio, onde ele examina exatamente a questão do Duchamp do ponto de vista crítico, do ponto de vista de quem não concorda com aquela proposta lá do Duchamp.
Mas o que eu acho interessante registrar e guardar no Duchamp é que o que mexeu com ele, o que fez ele pensar numa maneira, digamos, mais ousada de colocar suas ideias no papel, foi que, até então, a pintura era retiniana. E ele ficou incomodado com isso, né? Ele, por exemplo, né, o objeto tridimensional, a sombra do objeto tridimensional é bidimensional. Isso é que intrigou, isso é que deixou preocupado. E aí o grande vidro, por exemplo, ou nu descendo a escada, é uma coisa absurda. O grande vidro, que é o quadro que até hoje está sendo discutido, o que é aquilo, né? O que ele quis dizer com aquilo, o que significa aquilo, né? Foi a preocupação exata com a questão do objeto retiniano reproduzido ou representado no espaço bidimensional. Então, você veja que no momento em que a história, né, no momento em que a história pictórica, um artista se preocupa em fazer alguma coisa que incomodava ele e, de certa forma, inaugural e, de certa forma, rompe com aquele passado, é exatamente relacionado com a luz e com a sombra. Do Léo Medeiros, da peça Léo Medeiros, que lá para tanto o personagem diz que as palavras estão pálidas de tanta exaustão. Portanto, eu vou poupar vocês um pouco. Eu fiz algumas anotações tiradas da minha cabeça e de alguns autores importantes que falaram ou que se preocuparam com a questão da luz e da sombra. Uma definição diz assim: a sombra se origina de uma deficiência local relativa à luz visível. A luz confere à Lua uma leveza que a torna mais aceitável, quase normal, sua flutuação na noite como uma lâmpada no teto negro do céu. As fases da Lua que muda, sua mudança é uma ilusão. E quando dizemos que a Lua cresce e mingua,